O contato em coberturas de guerra, você rodou o mundo, viajou o mundo, recentemente cobriu a Ucrânia. É um contato de dor e é direto. Porque o que mais acontece, Matheus, é a população civil pagar... Quem paga o preço de uma guerra é a população civil. Guerra é feita por elites, determinada por elites, por pessoas que jamais vão pegarem armas e vão ordenar que pessoas que não se conhecem, que não têm motivos para se matar, vão destruir vidas, vão destruir famílias, mas essa é a essência da guerra. E quem paga sempre o preço é a população civil. Numa cobertura de guerra, o meu principal objetivo é mostrar as transformações que acontecem dentro da população civil. É isso que eu procuro, por isso que eu me arrisco, porque eu acredito que alguém precisa denunciar as arbitrariedades que acontecem dentro de uma guerra. Agora, as guerras mudam, né? Você cobrir guerra no Afeganistão é uma coisa, você cobrir guerra no Iraque é totalmente diferente, cobrir guerra na Ucrânia. Cada guerra tem uma característica e tem também pontos similares. O que é similar? A necessidade de você preservar o seu equilíbrio. Você vai ter sempre, assim, ser desafiado no controle da sua mente. Muitas vezes você vai querer voltar para casa, voltar para uma situação de segurança, mas aí é que entram os ideais. Você precisa ter ideais. Ideais é entender que quando você faz uma grande reportagem, você fornece ferramentas para que diferentes sociedades possam tomar decisões melhores. Então, quando você denuncia que a população civil está sendo massacrada, e isso aconteceu no Afeganistão, isso está acontecendo nesse momento que nós estamos conversando aqui na Ucrânia, você fornece elementos para que a sociedade como um todo tome decisões melhores. O Brasil é um país geopoliticamente importante, embora economicamente não tenha um peso tão grande, mas ele é um país tradicionalmente significativo dentro das Nações Unidas e é um país que tem ele é visto com uma certa neutralidade e isso facilita o nosso trabalho. Quando você fala que você é brasileiro, você enfrenta a dificuldade de não ser o país geopoliticamente mais importante em termos econômicos, mas ao mesmo tempo você tem uma diplomacia que ao longo dos séculos ficou conhecida pela neutralidade. E isso ajuda. Isso porque você costuma ser bem recebido. Muitas vezes você precisa mostrar que você não é americano. Porque se você for percebido como um americano, você vai ser fuzilado, você vai ser executado. Então, ser do Brasil traz benefícios e traz também problemas para a cobertura. Qual a cena de guerra que você lembra com mais dor ou com uma certa relação até afetiva, onde o jornalista se misturou com o pai, com o marido, com o filho, e você falou, caramba, eu não estava preparado para essa cena ou para esse momento, e ali você teve contato até dessa? Olha, Matheus, isso é um processo evolutivo, né? Você vai evoluindo na Primeira Guerra, qualquer disparo, qualquer explosão, você fica muito abalado. Você tem vontade de parar tudo. Com o tempo você vai aprendendo a se controlar, você vai aprendendo a distinguir se a explosão está perto ou se não está perto, você vai aprendendo também a manter o equilíbrio e eu observei que eu tenho uma facilidade, um dom de me manter em equilíbrio. Isso não significa que eu não tenha medo. Todo mundo tem medo. Só que o meu medo não me paralisa, né? Tem muita gente que fica paralisada. Já teve coberturas onde eu peguei a câmera para filmar, porque meu cinegrafista estava momentaneamente muito abalado, e eu notei que eu consigo continuar operando, né? Porque eu também observei que quanto mais lúcido eu permanecer, melhores serão as minhas possibilidades de sobrevivência, né? E situações de muita dificuldade são aquelas onde você vê crianças sendo massacradas, famílias inteiras sendo massacradas, vilas inteiras sendo massacradas simplesmente porque eles ajudaram os inimigos. Enfim, isso mexe muito com o seu emocional. Então eu lembro uma vez no
o Afeganistão, vi uma vila inteira sendo massacrada porque eles tinham dado comida para os inimigos do Talibã, e na saída a gente foi interceptado, e a gente tinha imagens que eram essenciais, imagens que precisavam ser denunciadas para o mundo. Entendeu? E a gente foi interceptado. Então, eles fizeram toda a menção que iam nos fuzilar, e ali o fato de eu saber falar algumas palavras no idioma deles fez com que eu os convencesse a conversar com o comandante. Muitas vezes você precisa agir muito rapidamente, né? Como, por exemplo, também no Iraque, aonde encontrar o caminho para a cidade que tinha sido arrasada pelas armas químicas do Saddam Hussein envolvia assumir muitos riscos, como na Somália, aonde se encontra meninos de 10, 11 anos com rifles, com fuzis, com armas de destruição e de alta destruição, e são meninos sedentos por apertar o gatilho, e você se dá conta de como a guerra destruiu toda a sociedade, destruiu a união das famílias, destruiu os valores, destruiu os princípios. Tudo isso mexe muito contigo, mas com o passar do tempo, você vai desenvolvendo uma blindagem, entendeu? Porque se você não desenvolver essa blindagem, você não vai conseguir desenvolver seu trabalho, e você não vai fazer um bom trabalho também, né? Eu lembro, por exemplo, também que no Iraque a gente estava com os americanos lá na prisão de Abu Ghraib, e a gente viu um grupo ali sendo humilhado, sendo hostilizado pelas tropas americanas, e a gente fez as imagens, e ao mesmo tempo um soldado percebeu isso e foi chamar o comandante. A gente teve pouco tempo para tirar a fita e pôr uma outra fita que não tinha nada, e se ele achasse aquela fita, a gente não saberia o que iria acontecer. Então, a gente tem que tomar decisões rápidas e assumir riscos, porque você precisa denunciar abusos. Uma cobertura de guerra que não denuncie arbitrariedades e abusos é uma cobertura inócua. Uma cobertura de guerra não pode cair na vala de ser unilateral, que é a pior armadilha que existe, né? Para você ter acesso, você precisa conseguir contatos com um determinado lado, mas muitas vezes isso vai implicar com que você não tenha acesso ao outro lado. E isso é muito difícil. Então, muitas vezes você precisa deixar aquele lado, deixar de ser um jornalista, como os americanos chamam, embed, né? que é você estar infiltrado na tropa. Você tem que abrir mão disso para poder cobrir o outro lado. E esse é o grande desafio, né? Como dizia Hiram Johnson, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Muitas vezes, para você atingir e conquistar uma posição boa no fronte, você precisa ter acesso a um determinado lado. Mas ter acesso a um determinado lado significa abrir mão do outro. Esta é uma decisão muito crítica, porque para você fazer bom jornalismo, todos nós sabemos que você precisa mostrar todos os ângulos. E isso exige uma equação muito difícil de ser feita, porque qualquer palavra mal falada, qualquer ato que não seja bem percebido, vai colocar a sua vida, a vida dos seus companheiros de trabalho em risco, e também a qualidade do seu trabalho, da sua visão, né? Você não vai fazer um bom trabalho. Isso você só desenvolve com muito controle mental, com muita percepção, com muito jogo de cintura, e é a estrada a melhor escola, com certeza. Agora, lidar com situações diversas, pautas diversas, crises diversas, e em alguns momentos se deparar com entrevistados que estão claramente falando mentira. Como que você lida com isso? Como é a relação do jornalista que vai entregar uma grande reportagem, uma grande cobertura, mas já partindo ali do pressuposto com todo o quebra-cabeça e todo o processo de apuração, ou até mesmo a sensação do que aquele entrevistado está demonstrando, de que não condiz com a verdade. E aí? É muito comum um entrevistado mentir. Eu parto do pressuposto, Mateus, que o entrevistado tem até o direito de mentir, desde que ele te dê o direito, inclusive, de fazer todas as perguntas devidas. O que o entrevistado vai responder é um direito dele. Mas quando você faz uma boa pergunta, nem sempre as palavras fornecerão pistas para a busca pela verdade. O olhar, os gestos, as reações
fornecerão pistas para que quem está acompanhando a entrevista perceba melhor a situação. A nossa obrigação, a nossa missão é fazer as melhores perguntas. É muito comum entrevistados mentirem, entrevistados representarem um grande desafio mental, é uma guerra mental. Em determinados momentos você trava uma guerra mental, onde você precisa manter um alto grau de concentração para que os pequenos sinais que são emitidos pelo entrevistado sejam aproveitados. As melhores perguntas, eu costumo dizer, que elas não partem de uma pesquisa onde você enumera aqui um formulário, né? uma sequência de perguntas. Isso é bom ter, é legal pesquisar. A gente costuma dizer que você precisa fazer a lição de casa. Mas você precisa estar muito atento, porque as melhores perguntas vão surgir de respostas que são dadas. A partir de uma resposta, o entrevistado te fornece sinais e muitas vezes entrevistados querem testar a sua inteligência, a sua capacidade de conseguir penetrar nessas fortalezas ocultas, se você tiver competência para isso, se você prestar atenção nas pistas que serão fornecidas. E isso exige muita concentração, exige sensibilidade, e a maneira de entrevistar uma pessoa não é a maneira mais adequada de entrevistar outra pessoa. Os seres humanos são diferentes, existem táticas diferentes. Às vezes você precisa ser mais incisivo, às vezes você não precisa nem fazer perguntas. Às vezes, um simples olhar vai tirar a verdade. O que nós queremos é buscar a verdade, mas você não pode forçar o entrevistado a dizer a verdade. Entrevistados merecem respeito. Eu parto de princípios, e eu gosto muito dessa palavra, né? Como você já notou, princípios, de que você jamais pode prometer ou que você não pode cumprir, mas sempre cumpra aquilo que você prometeu. Jovens jornalistas, às vezes, na ânsia de fazer uma determinada reportagem, prometem ao entrevistado aquilo que não pode ser cumprido com ética. Entendeu? É muito comum entrevistados quererem te dominar ou quererem te fornecer grandes matérias, mas a um determinado preço, né? E aquele delegado corrupto, por exemplo, dando um exemplo, pode ser um delegado, pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser um executivo, pode ser um político. Mas, enfim, que ele vai te fornecer grandes furos de reportagem, mas só que tem um preço. Você vai ter que fechar os olhos para as mazelas que ele comete. Aí você vai perguntar, vale a pena? Claro que não vale a pena. Nós exercemos uma profissão competitiva. Nós estamos sempre tentando fazer a melhor cobertura, mas nada faz valer a pena você perder a sua dignidade. Então, é melhor você levar o furo de reportagem do que você fazer acordos escusos. E isso vai aparecer no seu caminho. Muita gente vai querer te controlar, muita gente vai querer te corromper, e a corrupção não é apenas a econômica, que é a mais tradicional. A corrupção vem através do tráfico de influência também. Olha, se você fizer uma matéria favorável aqui, eu vou te abrir caminho ali. Então, são decisões que você vai ter que tomar ao longo da sua carreira. Meu conselho, se alguém quiser um conselho, é que jamais perca a sua referência principal. Qual é a sua referência principal? A sociedade, os direitos da sociedade. O que determina a sua pauta não é o seu reflexo pessoal, mas sim os direitos e as necessidades da população como um todo. Você não pode perder esse norte em qualquer pauta que você esteja fazendo.